Olá, seja muito bem-vindo ao Arquivo. A gente vai mergulhar hoje na relação cada vez mais tensa entre os Estados Unidos e a Venezuela. Uma relação que chegou a um ponto crítico, com direito a navios de guerra e ameaças bem diretas. Para entender como essa situação ficou assim tão explosiva, vamos começar pelos acontecimentos mais recentes, que foram uma escalada militar que deixou todo mundo de cabelo em pé. Bom, tudo muda de figura no final de 2025. É quando o governo americano faz algo bem diferente do usual. Ele notifica ao Congresso que o país está oficialmente em um conflito armado. Isso é uma virada de chave gigantesca. Sabe, acabou aquela coisa de tática policial, agora a gente está falando de operações militares de verdade contra os cartéis. E essa declaração do então presidente Trump na ONU, ela basicamente redesenha o tabuleiro. A nova campanha militar americana passa a ser vendida como uma guerra sem tréguas contra as redes de narcotráfico que saem da Venezuela. É um recado claro, uma postura muito mais dura do que qualquer coisa que a gente tinha visto antes. 57. Esse é o número de pessoas que morreram, segundo relatos, nos ataques militares dos Estados Unidos a esses barcos suspeitos. É um número que bota em perspectiva a realidade brutal, a letalidade dessa nova fase do confronto. Certo? Mas a grande pergunta é, como é que a coisa passou de sanções econômicas para uma ação militar direta? Para a gente entender essa virada tão perigosa, a gente precisa olhar bem de perto para os eventos que levaram a esse ponto. Então, a campanha de pressão máxima foi reativada e, contudo, primeiro, cartéis venezuelanos como o Cartel de Los Soares e o Trem de Araguá foram classificados como organizações terroristas estrangeiras. Isso, na prática, abriu a porta para o uso da força militar. Logo depois, uma frota naval com mais de 4.500 militares foi enviada para a região. E, para completar, a recompensa pela captura de Maduro dobrou, foi para 50 milhões de dólares. Claro que a resposta internacional foi forte, com especialistas da ONU chamando essas ações de execuções extrajudiciais. Mas olha, essa ação militar toda não surgiu do dia para a noite, num vácuo. Ela é, na verdade, o resultado de décadas de instabilidade. Para entender a crise de agora, a gente tem que voltar lá atrás, nas raízes econômicas da Venezuela, e entender o que significa ser um petroestado. E a Venezuela, talvez o maior exemplo de um petroestado no mundo. Um país com uma riqueza de petróleo gigantesca que foi, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. A economia ficou tão dependente do petróleo que acabou sofrendo da chamada doença holandesa. É quando um único recurso é tão valioso que ele acaba, por ironia, prejudicando todos os outros setores da economia. E essa linha do tempo aqui mostra bem essa montanha-russa. Nos anos 70, com o boom do petróleo, a Venezuela era o país mais rico da América Latina. Depois, já no governo Chávez, a dependência só aumentou. O petróleo chegou a ser quase 98% das exportações. Aí, em 2014, o preço do petróleo despenca no mundo todo e a economia venezuelana entra em queda livre. O resultado, entre 2014 e 2021, o PIB do país encolheu absurdos 75%. E o problema não foi só o preço, foi a própria produção. Anos e anos de má gestão, de corrupção, simplesmente destruíram a indústria do petróleo por dentro. Isso bem antes das sanções mais pesadas entrarem em cena. A produção, que já foi de mais de 3 milhões de barris por dia, caiu para menos de 700 mil. É um colapso. Bom, um desastre econômico desse tamanho é quase inevitável que ele vire uma crise política. E na Venezuela, essa crise foi tão profunda que rachou o país ao meio, levando àquela situação no mínimo bizarra de ter dois homens, ao mesmo tempo, dizendo que eram o presidente. Tudo começou depois da eleição super contestada de 2018. De um lado, Nicolás Maduro, reeleito numa votação que quase ninguém na comunidade internacional aceitou, mas que mantinha o apoio crucial dos militares da Rússia e da China. Do outro lado, Juan Guaidó. Ele se declarou presidente interino, com base na Constituição, e foi reconhecido pelos Estados Unidos e por quase 60 outros países. O resultado foi uma paralisia total da nação. Em 2024, pareceu que ia ter uma luz no fim do túnel. Maduro topou fazer eleições em troca de um alívio nas sanções americanas. Só que essa esperança durou bem pouco. O processo todo foi cheio de denúncias de fraude, candidatos da oposição que eram populares foram simplesmente proibidos de concorrer, observadores internacionais foram bloqueados e, no final, o Conselho Eleitoral, controlado pelo governo, declarou Maduro vencedor. Isso mesmo com contagens independentes mostrando uma vitória larga do opositor. A resposta de Washington foi na hora. As sanções voltaram com força. E no meio desse furacão político e econômico, claro, tem o custo humano. Um custo devastador. Milhões e milhões de pessoas se viram diante de uma decisão que ninguém deveria ter que tomar. Ficar e aguentar ou largar tudo para trás e fugir.
8 milhões. Esse é o número. É a estimativa de quantos venezuelanos deixaram o país desde 2015. É um êxodo de proporções gigantescas que criou uma das maiores crises de refugiados do mundo hoje. E, para quem ficou, a situação também é desesperadora. Estima-se que 7,7 milhões de pessoas dentro da Venezuela precisam de ajuda humanitária para coisas básicas para sobreviver, por causa do colapso do sistema de saúde e da falta de comida. Esse êxodo todo, claro, acabou sobrecarregando os países vizinhos. A Colômbia, por exemplo, sozinha recebeu pelo menos 3 milhões de pessoas. Isso cria uma pressão enorme nos serviços públicos de toda a região. Do Peru ao Chile, passando pelo Brasil, uma crise que era nacional acabou virando um desafio para o continente inteiro. Ok, e diante dessa crise toda, qual foi a principal ferramenta de Washington? Basicamente, a pressão econômica. Vamos dar uma olhada em como essa estratégia de sanções dos Estados Unidos foi se construindo ao longo do tempo. A política americana foi evoluindo em etapas. Começou com sanções mais focadas em indivíduos específicos do governo. Depois a coisa se ampliou para restrições financeiras, cortando o acesso do governo e da estatal de petróleo aos mercados americanos. O passo seguinte foi mirar direto no setor de petróleo, que é o coração da economia. E por fim a coisa chegou a um bloqueio quase total, sancionando o governo venezuelano como um todo. É claro que o governo Maduro diz que a culpa de toda a crise é das sanções. Isso é uma simplificação, mas é interessante notar que até mesmo uma análise do próprio governo americano, do GAO, que é tipo um tribunal de contas, reconhece o impacto. Esse relatório de 2021 diz que as sanções, especialmente aquelas de 2019 contra a estatal de petróleo, provavelmente contribuíram para aprofundar o colapso econômico. Ou seja, elas tiveram sim um peso grande no sofrimento da população. E assim que a gente volta para os dias de hoje, com o país devastado por crises internas e que agora se tornou o palco de um confronto militar direto e muito perigoso com uma superpotência. O cenário atual, então, é de um impasse total. De um lado tem a pressão militar dos Estados Unidos, do outro Maduro, que continua firme no poder, com o apoio dos militares e de aliados internacionais. Enquanto isso, a oposição venezuelana está dividida, as negociações não vão para frente e a crise humanitária, a tragédia das pessoas, essa continua sem dar sinal de melhora. No fim das contas, a pergunta que realmente importa e que afeta a vida de milhões continua sem resposta. Qual é o caminho para a Venezuela? É o do confronto militar, da escalada, ou ainda existe alguma chance, algum espaço para uma solução negociada? É uma pergunta para a qual o tempo de resposta parece estar se esgotando. Se essa análise ajudou a esclarecer um pouco esse cenário tão complexo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e compartilhar este conteúdo.